O texto que eu quero lhe convidar para pensar nessa noite está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 20. Nós vamos ler alguns versículos após localizar o capítulo de número 20. Eu quero que você direcione a sua atenção ao versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 13. Enquanto vocês ainda localizam o texto, quero apresentar de forma muito objetiva alguns livros que Deus tem nos dado a honra de escrever e a alegria para servir a Igreja de Cristo. O primeiro livro é este, Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial. Se você quer entender o seu chamado, a sua vocação, o seu ministério, e depois de descobrir, saber como desenvolvê-lo, este livro é para te ajudar. O segundo livro que Deus me deu a alegria de escrever, exclusivamente para homens, fruto de uma conferência que eu tenho ministrado no Brasil e fora dele. Imagem e semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade. Para homens, um terceiro material apenas para as crianças, um devocional diário, uma Bíblia infantil, 365 histórias bíblicas. E aqui tem um diferencial, além de ser português. Gostaram do diferencial, né? Foi combinado. Isso aqui é marketing, pastor. O senhor conhece sobre isso, né? Aqui tem um diferencial. Você coloca o QR Code em cada uma das histórias e é contada a história também em áudio, conforme está também no texto. Além de ser uma história bíblica, já ajuda as crianças a alfabetização em português. E para as mulheres, algumas bíblias como essa. Não sei se vocês já viram, mas é uma Bíblia para mulheres americanas e brasileiras que são elegantes. Você anda carregando com ela aqui do lado a Bíblia, a palavra de Deus e uma bolsa. Depois do culto, estarei ali para te abençoar e ser abençoado. Mateus capítulo 20, versículo de número 13. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo a um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quantos podem dizer amém? Obrigado pela paciência, sente-se, por especial gentileza, com liberdade para adorar a Deus. Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo nessa noite, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com a noiva de Cristo que se reúne nesta quinta-feira tão especial, para ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Cristo, nós somos convidados pelo Espírito Santo a começarmos uma jornada fascinante pela vida, obra, ministério do nosso Mestre. Uma jornada como esta é uma jornada inesquecível, afinal de contas, conhecer Jesus de perto é no mínimo ser marcado pelo seu exemplo. É impossível alguém com Cristo se conectar e ser a mesma pessoa, pois tudo o que Cristo fez com as marcas da excelência, como a instauração de um reino novo, a reconexão do céu e terra, os princípios deste reino sendo propagados, difundidos na terra. Cristo faz com muita maestria e excelência, e é óbvio que nós sabemos que o propósito principal de Jesus é o Calvário. Contudo, o Calvário, mesmo sendo o clímax, o ponto culminante, o ponto mais alto, não era o único propósito. Para além do Calvário, Cristo carregava diversas facetas do seu ministério. Entre elas, Cristo também trazia os valores deste reino
para compartilhar com a terra. Afinal de contas, o Calvário não seria o fim, o Calvário seria o começo. A cruz não seria o ponto final, a cruz seria a porta de entrada, para que a partir da cruz, aqueles que com a cruz se encontrassem, fossem transformados para viverem como integrantes deste reino. Contudo, para integrar este reino, os princípios deste reino precisavam ser entendidos, compreendidos e absorvidos, e é por isso que um dos propósitos de Cristo era ensinar os valores do reino. E como disse, tudo o que Cristo fez, fez com excelência. Na arte de ensinar, como mestre, Cristo também foi um mestre por excelência. Como mestre por excelência, Cristo sabia que o segredo de um bom ensinador não está em simplesmente expor informações. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, e perdoe a minha simplicidade, talvez eu esteja sendo simples demais, mas já tive esta experiência de entrar em alguns lugares, meu amigo pastor Emanuel, e ouvir pessoas falando bonito, um português belo, rebuscado, belas palavras, pastora Ana, mas após ouvir estas belas palavras, sair do culto dizendo, uau, como ele fala bem, como ela fala bem, e alguém perguntava, você entendeu o que ele quis dizer? A resposta é, não entendi muito, mas que fala bonito, fala. Cristo não era alguém que estava preocupado em apresentar informações. Cristo sabia que o segredo de um bom ensinador não está em despejar conteúdo, mas ser entendido naquilo que ele está compartilhando. E aqui eu revelo talvez outra experiência que eu tenho certeza que você já teve, de sentar com gente que não sabia muito bem uma boa exegese, uma boa homilética, na verdade não sabia nem o que era isso. Gente que na verdade não sabia nem falar problema direito. Mas quando a gente sentava com ele, sentava com ela, a gente ouvia Deus falando conosco. Gente com capacidade de compartilhar aquilo que de Deus recebe, e Cristo fez com excelência isso, até porque Cristo não tinha sabedoria, Cristo não tinha conhecimento, Cristo é o conhecimento, Cristo é a sabedoria. Imagine pastor Alan se ele fosse ministrar para nós sobre o que ele conhece, sobre o que ele sabe. Nós sairíamos de um culto como Paulo saiu da visita que fez ao terceiro céu. O dia que Paulo é convidado para participar de um culto do lar, mas a casa não era nem de Paulo, a casa não era de Barnabé, a casa não era nem de Silas, a casa era de Cristo. Paulo vê o céu pelo lado de dentro, mas diferente de João. Paulo não vem enfatizando aquilo que ele viu, porque João compartilha o que ele vê. Paulo, quando vai tentar compartilhar o que ouviu, ele diz, eu ouvi coisas inefáveis. A palavra inefável é não tem explicação, porque receber o conhecimento que Cristo poderia nos dar é muito para nossa capacidade intelectual, para o nosso cognitivo. Logo, se Cristo fosse expor informações, nós sairíamos sem entender nada. Porém, Cristo é mestre por excelência. Como mestre, ele tinha prazer de, mesmo pensando profundo, caminhar nas águas rasas do conhecimento, só para dar a mão aos seus ouvintes e fazer com que eles entendessem as verdades do reino. Afinal de contas, as verdades deste reino seriam um desafio para ser absorvidas. Por quê, pastor? Porque o reino que ele está pregando era um reino de materialidade, era um reino de ouro, prata, riquezas, era um reino de comida, bebida? Não. O reino que ele estava pregando era um reino espiritual, transcendente, de gozo, paz, alegria no espírito. Agora, imagine comigo, pregar verdades espirituais para quem não nasceu de novo. Paulo já enfrenta um grande desafio, pastor Eliezer, quando vai pregar para a igreja em Corinto. Ele diz que no meio da igreja existem os meninos, existem os maduros, existem os espirituais, mas ele diz que também tem um grupo de crentes chamado carnais. E os crentes carnais são desafiadores, porque gente carnal não entende as coisas do Espírito. Agora imagine pregar para quem nem nascer de novo nasceu.
como fazer com que essas verdades sejam absorvidas, entendidas. Alguém diz: pastor, mas o senhor talvez esteja equivocado, porque quando Cristo se manifesta, o reino, a mensagem do reino já era difundida pela tradição religiosa dos judeus. Afinal de contas, ela era uma dos pilares de regência da sociedade. Roma, governo, domínio, pavimentação, cultura, estrutura. Grécia, idioma, mentalidade, pensamento judeu, a capacidade da religião. Porém, isso na verdade se tornou um problema. Até porque Cristo não tem nenhuma dificuldade com demônios. Os demônios, ao ouvirem ele, ao sentirem a sua presença, ao saberem que ele chegou, corriam aos seus pés para implorar misericórdia. Você lembra quando ele chegou em Gadara? Não é ele que precisa ir até onde estavam as potestades, não é ele que precisa ir até onde estavam as legiões, porque quando ele pisa, os demônios sabem que quem estava pisando era alguém que tinha toda a autoridade. É eles que correm para se prostrar diante de Cristo. Cristo não tem problemas com doenças. As doenças desapareciam ao toque de uma palavra, de um toque, e até mesmo sem falar. Cristo curava sem curar. Como assim, pastor? Não entendi isso. Teve um dia que ele cuspiu no chão, passou barro no olho. Teve outro dia que ele tocou nos leprosos. Mas teve um dia que ele saiu andando, e alguém entendeu que ele era a fonte do poder e não quis chamar a sua atenção. Era alguém que sabia que ele não precisava parar, que ele podia continuar caminhando, que ele podia continuar fazendo o que ele estava fazendo. A única coisa era que ela precisava tocar na orla do seu vestido, e quando ela toca, Jesus para. Alguém me tocou. Alguém olha para ele e diz: Senhor, o Senhor está falando as coisas como nós pensamos, de forma correta? Por quê? Está todo mundo te oprimindo? Ele diz: não, esse toque foi diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Cristo não tem problemas nem com a morte. Teve pelo menos 3 encontros de Cristo com a morte, e foi 3-0 para Jesus. A viúva levava seu filho Jesus para o esquife na porta de Naim, e o menino se levanta. A filha de Jairo estava morta. Jesus entra na casa, a filha de Jairo volta a viver. Lázaro já 4 dias. Jesus chega e diz: não tem problema, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. A morte pode ter chegado, estar na cidade, na casa, ou até mesmo na sepultura. Que eu estou dizendo é: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu com vida. Eu estou sentindo a graça dele aqui nesta noite. Só que com os religiosos eram os desafios que Cristo enfrentou. Logo, a religião não ajudava a fazer com que os valores do reino fossem assimilados. Na verdade, os religiosos atrapalhavam. Contudo, Cristo é como mestre por excelência. Cristo sabia que a melhor forma de fazer com que os valores do reino fossem associados era conectar estes valores espirituais a coisas terrenas. Logo, para isto, Cristo desenvolve uma estratégia, uma técnica andragógica. O que é isso, pastor? Cristo começa a contar histórias. Vocês percebam que eu fiz questão de destacar a palavra história, porque nós nos lembramos das aulas remotas de português. Existe uma diferença entre a palavra história com H e a palavra história com E. Pastor, eu sei disso, mas vamos refrescar a memória? Vamos, estamos aqui numa quinta-feira extraordinária como essa. A palavra história fala sobre fatos, algo que aconteceu, que está posicionado na linha temporal cronológica passada. Quer ver um exemplo? Você vai sair daqui nessa noite dizendo que a noite desta quinta-feira ficou marcado na história da sua vida. Tem alguém que acredita nessa palavra? Segundo, se história é realidade, é fato, é verdade, história é um conto, uma alegoria, uma metáfora, uma ilustração, uma parábola. Logo, todas as vezes que Cristo contava uma parábola,
Cristo estava contando uma história. Um dia, pastor Alan, um pregador empolgado, assumiu o púlpito para pregar e disse: o meu sonho é ir para Jerusalém e conhecer a casa do filho pródigo, do pai do filho pródigo. Eu disse para ele: infelizmente, esse sonho nunca vai se realizar. Por quê, pastor? Foi destruído? Não existe filho pródigo, não existe pai do filho pródigo, não, isto é uma história. E por que Cristo contava histórias, pastor? Primeiro, precisamos entender o significado. A palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo, ou seja, comparar. Com isto, Cristo pregava valores espirituais e os comparava a valores terrenos. Cristo pegava verdades eternas e os comparava a verdades naturais. Era como se ele chegasse numa noite como essa e perguntasse para nós: nós somos os seus ouvintes, estamos à beira do mar da Galileia e é Cristo quem está pregando. Ele chega para nós e pergunta: vocês já ouviram falar sobre mensagem do reino? A nossa resposta seria: já ouviram falar sobre pregador do evangelho? Também não. Nunca ouviram? Não. Isso não é um problema. Cristo faria outra pergunta, pastor Manuel: vocês já ouviram falar sobre semeador? A gente que trabalha na agricultura de segunda a segunda responderia para Jesus o quê? Sim. De agricultura eu conheço, de semente eu conheço, de semeadura eu conheço, de território eu conheço. Cristo olhava para nós e diria: então é por aqui que eu começo a minha mensagem. Um semeador saiu a semear. Semente cai na beira do caminho, terra com pedra, terra com espinho, terra boa. Aqui cai à beira do caminho, a ave de rapina vem e sequestra. Aqui cai nas terras com pedras, cresce um pouquinho, morre por falta de profundidade. Os espinhos sufocam a terceira semente, mas aqui cai em terra boa, produz a 30, a 60 e a 100 por um. Quem estava ouvindo olhava para ele e dizia: Senhor, o que é isso? Aí Jesus dizia: o semeador é o pregador do evangelho, a semente é a mensagem, o território é o coração do ouvinte. E aí a gente saía do culto dizendo: uau, agora tudo faz sentido. E é aqui a chave do crescimento, da maturidade espiritual. Porque maturidade e crescimento na vida cristã não está atrelado ao número de informações que eu recebo da Bíblia Sagrada. Tem gente que recebe informações segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, e continua a mesma vida, as mesmas práticas, os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas incongruências. Por quê, pastor? Porque o crescimento não está vinculado ao que eu recebi de informação, mas o quanto daquilo que eu recebi fez sentido para mim. É quando a gente entra numa noite como essa, a palavra é aberta e a gente diz: Senhor, agora eu entendi o que o Senhor quer, agora eu ouvi a tua voz, agora eu mudo atitudes e decisões, porque a tua palavra está falando comigo. É por isso que Satanás luta contra a compreensão do evangelho, porque numa noite como esta, Jesus pode falar com você coisas que vão mudar o seu destino, que vão mudar a sua história. Existem palavras que deste altar serão liberadas, que irá mudar o rumo da tua casa, da tua família. É por isso que há uma batalha espiritual para você não chegar, não estar aqui, porque Satanás sabe que uma palavra pode mudar todas as coisas, uma palavra pode mudar toda a realidade. Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra. Se tem alguém que crê, eu vou esperar você celebrar a Deus uma palavra de gratidão, depois eu vou continuar. Me ajude a pregar. Eu não fiz isso e talvez eu não faça novamente. Diga para quem está do seu lado, apenas de forma pedagógica: todas as vezes que você estiver diante de uma parábola, você não está apenas diante de uma história. Diga mais forte agora: todas as vezes que você estiver diante de uma parábola, você está diante da oportunidade de conhecer segredos do reino. Só quem entendeu já deu pelo menos um glória, como o pastor Ala acabou de liberar. Por quê, pastor? Porque nesta quinta-feira Deus resolveu compartilhar conosco segredos do reino. Eu serei muito objetivo e nós iremos orar. Aqui, Cristo está fazendo uma comparação. Você já entendeu que parábolas são comparações.
Não precisamos entender de forma mais ampla isso, porque já de forma objetiva faz sentido para a gente perceber que todas as vezes que Cristo fala sobre agricultura, sobre vinha, sobre plantio e colheita, Cristo está comparando com o seu reino na terra. Logo, aqui não são apenas segredos da administração de uma vinha, aqui são segredos da dinâmica do reino na terra. A parábola começa com Cristo dizendo que o pai de família, dono de uma vinha, sai contratar trabalhadores para a sua vinha. Jesus já está nos mostrando que se a vinha é o reino, esta vinha tem dono. Ela não está abandonada, ela não está entregue ao acaso. Tem alguém que comanda, tem alguém que rege, tem alguém que administra, e é este alguém que administra quem vai ditar como ela tem que funcionar, porque ninguém melhor que o dono da vinha para dizer como a vinha deve ser conduzida. A primeira verdade que ele começa a nos apresentar é que o dono da vinha sai contratar gente para trabalhar nela. Pastor, que verdade é essa? O que é que eu entendo? Como é que eu aplico isso para a minha vida? Como é que isso faz sentido para mim? A verdade pode parecer simples, mas eu digo que ela não é simples, ela é fundamental, e o fato de ser fundamental significa que ela não pode ser esquecida, porque nada pode ser construído sem fundamentos. A primeira verdade desta parábola é que Jesus está nos mostrando que na sua obra só entra quem ele chama. Eu vou repetir isso. No reino só entra quem ele escolhe, só se envolve quem ele contrata, só se envolve quem ele chama. Pastor, o porquê isso é importante? Porque nós não podemos perder de vista a certeza de que se estamos envolvidos com esta dinâmica de reino, que se estamos envolvidos com altar, com igreja, com música, com servidão, com diaconia, com voluntariado, com ministério infantil, com ministério de jovens, com ministério de adolescentes, nós só estamos porque quem nos chamou foi Jesus. Ninguém entra nesse negócio de reino à toa, ninguém cai de paraquedas neste negócio chamado igreja, não. Por mais que alguém pense, pastor, eu vim parar aqui de forma aleatória, deixei as coisas serem conduzidas com o acaso, eu fui permitindo as coisas chegarem aonde chegaram, e Deus te trouxe aqui numa noite como essa para dizer, não é isso que aconteceu, porque muito antes de você pensar em entrar em uma igreja como essa, quem te encontrou fui eu, quem te chamou fui eu, quem te achou fui eu. Estou sentindo graça aqui, porque Deus trouxe alguém nesta noite de quinta-feira para pegar na tua mão, olhar dentro dos teus olhos e lhe dizer, você só está envolvido com esse negócio de igreja porque o dono dela te encontrou, te chamou, te escolheu. Você só está aqui porque Deus te viu. A gente precisa entender isso, porque principalmente quando estamos envolvidos com a igreja e passamos por situações difíceis. Pastor, quem está envolvido passa por situações, como eu queria assumir esta tribuna numa noite como essa e dizer assim, pastor Alan, eu descobri um texto na Bíblia que nos garante que aqueles que estão trabalhando no reino não vão sofrer, não vão chorar. A partir do momento que você entrou na igreja, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai ter inveja, ninguém vai te atacar, não vai ter problema nenhum. Porém, esse texto não existe. Muito pelo contrário, a gente descobre que se envolver com o evangelho é também ser submetido aos processos formativos que passam pelos corredores da tribulação. O problema é quando a gente passa pela tribulação, a sensação que a gente tem é, por que comigo se eu estou trabalhando? Por que comigo se eu estou servindo? Por que comigo se eu estou envolvido com a igreja? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou trabalhando, sou obediente, tenho cumprido propósitos, sirvo a minha liderança, honro o meu pastor, honro a minha igreja. Por que comigo, Deus? E é aqui,
Quando a gente questiona e quando a boca não tem coragem de proferir, a mente tem coragem de pensar, e o que a mente pensa, o corpo exterioriza, e Satanás, que é especialista no comportamento humano, percebe seus comportamentos de dúvida, e é aí que ele chega para dizer: tá vendo? Tá sofrendo porque decidiu se envolver, tá sofrendo porque decidiu trabalhar, tá sofrendo porque decidiu ir para a igreja. E em partes, irmãos, precisamos ser sinceros, tem problema que a gente passa só porque a gente decidiu ser crente de verdade. Tem luta que você enfrenta só porque você decidiu ser fiel. Alguém já disse para você: se você for por aqui não vai sofrer, se você for por lá, se você der esse jeito vai ser mais fácil. E você está dizendo: Senhor, eu prefiro sofrer mantendo a minha fidelidade ao Senhor do que dar jeito e desonrar as tuas palavras. Eu me lembro dos discípulos, eles estavam em terra firme, e um dia Jesus chega para eles e diz: vamos atravessar para o outro lado, vai ter uma conferência. Eles dizem: vamos. Jesus começa a conversar com eles, eles entram no barco e perguntam: o Senhor não vai com a gente? Ele diz: não, encontro vocês do outro lado. Eles estão em terra firme, de repente são levados a um ambiente de instabilidade no meio das águas, quando no meio da noite uma tempestade chega. Quando a tempestade chega, eu imagino alguém olhando para alguém e dizendo assim: tá vendo? A gente vai morrer por causa da obediência, a gente vai morrer porque ele falou para a gente ir, a gente vai morrer porque a gente está atravessando por causa da palavra dele. Só que quem obedece não enfrenta a vergonha no processo. Como assim, pastor? Quem decide obedecer no meio da tempestade não morre. Quem decide obedecer no meio da tempestade tem experiências. Enquanto alguém estava dizendo vai morrer porque está obedecendo, Jesus aparece andando sobre as águas, como alguém que diz: descansa teu coração, se tu está obedecendo no meio desta crise, eu ando sobre aquilo que te atormenta, para te mostrar que quem obedece não morre, quem obedece não perde, quem obedece não será envergonhado. Eu preciso saber se tem alguém que acredita. Só quem crê, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso liberar uma palavra profética. Eu estou pregando para gente que entrou aqui no meio de turbilhões, de desafios, de crises, e Satanás está dizendo: vai parar, vai desistir, vai voltar envergonhado. Porém, o teu Deus te trouxe aqui na noite desta quinta-feira para te dizer: continua caminhando, porque a palavra quem liberou fui eu, a promessa quem te fez fui eu. Eu estou sentindo Deus abraçando alguém. Se tem alguém comigo nesta casa que ouve a voz de Deus por 30 segundos, não deixe esta igreja em silêncio. Quem tem glória pode entregar, quem tem aleluia pode entregar, quem é batizado com o Espírito Santo pode orar em línguas, porque Deus começa a renovar alguém aqui agora. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor Ala. Eu quero me segurar, mas eu estou sentindo a graça nesta casa. Jesus desceu na Adebras, aqui na Flórida, para pegar na mão de alguém que veio debaixo de guerras, de ataques, que Satanás disse que você ia morrer, que você ia ser envergonhado, que a porta não ia se abrir, que a crise ia te parar. Jesus aparece nesta noite, andando sobre este caos, sobre esta prova, pegando nas tuas mãos e dizendo: calma, se eu disse que vai chegar, tu vai chegar do outro lado. Vai ter culto de ação de graças, diz o Senhor. Vai ter mesa de banquete preparada, diz o Senhor. Não vai ter divórcio, diz o Senhor. Não vai ter falência, diz o Senhor. Receba de Deus este renovo. Receba de Deus este renovo. Receba de Deus este renovo. Quem é batizado, ora em línguas, porque enquanto a igreja está clamando, Jesus começa a dar ordem a anjos nesta quinta-feira, que estão sendo enviados para entrar nesta guerra com você. Quem crê? Quem crê? Eu estou sentindo Deus. Urabahas.
Há reforço de Deus descendo, pastor Alan. A Adebras Orlando, a Adebras Flórida está recebendo de Deus reforço nesta noite. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Para a gente encerrar, é Ele quem chama. Se você está aqui é porque Ele te chamou. Pastor Manuel, são suas duas filhas? Só estão aqui porque Deus chamou, não é porque é filha do Senhor. Pastor Alan, sua casa só está porque Deus chamou. A gente às vezes até pensa que é porque não, é porque Deus chamou. Você está aqui só porque Deus chamou. Que ninguém se envolve com o reino sem ser chamado por Ele. Só que é interessante que nessa parábola Ele chama a gente às 6 horas, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5. Sabe o que Ele está nos ensinando? É Rodrigo? Ele está nos ensinando, pastor Rodrigo, que além de ser Ele quem chama, para cada um Ele tem um tempo. É Ele quem chama, mas não chama todo mundo na mesma hora, porque para cada um Ele tem um tempo. Você não está fora do projeto de Deus, você não está fora do tempo de Deus. As coisas, eu estou sentindo arrepiar, as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Oh meu Deus, que graça é essa, Jesus? As coisas estão caminhando como tinham que caminhar. Não é fruto dos teus erros, não é fruto das inconsequências, porque quando Deus te encontrou, Ele sabia de onde você ia tropeçar, de onde você ia resbalar, mas até os teus tropeços faziam parte do processo, e Jesus estava dizendo: fica tranquilo, porque isso não vai te parar. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu sabia que você ia quebrar aqui, eu sabia que você ia errar ali, mas eu tenho conduzido a tua história. O teu tempo não é o meu tempo, e o meu tempo é pleno para a tua vida, para a tua casa. As coisas estão como tem que ser. Para a gente encerrar, o tempo é dele, eu sou dele, e o melhor de todas, quem paga o meu salário também é Ele. Só meu amigo, como é seu nome? Só o Cris para concordar comigo nessa palavra. Tem alguém que gosta de receber aqui? Diga amém. Se você não gosta, eu vou passar o meu Zé, eu vou passar o meu Pix, e você transfere para mim, porque eu gosto de receber. É óbvio que é melhor dar do que receber, mas eu gosto de receber. Quando chega a hora do pagamento, a parábola de Jesus vai nos ensinar que quem paga também é o dono da vinha. Isso é extraordinário, irmão, porque Ele chama todo mundo para pagar. Chega a hora de pegar o cheque da semana. Qual é o salário de um trabalhador diário aqui em Orlando? Mais ou menos uns $1.000 por dia. Está baixo demais, né, pastor? Aumenta aí, pastor, pelo amor de Deus. O senhor está em Orlando, o senhor não está no Cajuru lá em Curitiba, o senhor está em Orlando. Então eu vou comparar a realidade mais baixa aqui, vocês não fiquem chateados. Vamos colocar $1.000. $1.000 por dia, o dia de trabalho. Crente doido é quem recebe palavra do altar. Vai ter testemunho dessa palavra que eu liberei aqui nessa noite, porque eu senti graça aqui agora, pastor Alan. Vai ter gente que vai dizer que aquela quinta-feira, que dia é hoje, pastor Eliezer, me perdoe que eu nem lembro que dia é hoje, dia 5, dia 4, dia 6, 5, quinta-feira, dia 5 de março, veio um pastor de Curitiba aqui, liberou uma palavra, e aquilo tem se tornado realidade na minha vida. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Chega a hora do pagamento, aí Ele vai pagar aqueles que foram contratados para trabalhar primeiro, 6 horas da manhã. Quando chegam os que foram contratados para trabalhar primeiro, Ele assina o cheque
Qual é o valor do cheque? Me ajuda a pregar, vamos parafrasear. Qual é o valor do cheque? Irmão, eu sou policial no estado do Paraná. Fazem 14 anos que eu sirvo a Polícia Militar do estado do Paraná. E lá atrás, quando eu entrei, eu ouvi as histórias do pagamento que era feito no setor de pagamento de pessoal. Ia pegar o contra-cheque, ficava uma fila para pegar. Aí eu imagino isso, você pegar o teu cheque e alguém na fila atrás de você esperando para pegar o dele, olhando o quanto você recebeu. Porque a gente não é curioso, os irmãos sabem disso. Aí eu tô atrás do pastor Eliezer, que trabalhou das 6 e eu entrei às 9. Eu vi que ele ganhou $1.000. Na hora, irmão, eu ia ligar para minha esposa e dizer: amor, prepara porque vai ter banquete hoje, vai ter festa, porque ele começou a trabalhar às 9, eu comecei às 6, e ele está ganhando mais do que eu, menos do que eu vou ganhar mais. Por quê? Ele começa a pagar por quem começou a trabalhar por último primeiro, 5 da tarde, 3 da tarde, meio-dia. Aí o que está às 6, está olhando que trabalhou 1 hora, está olhando que trabalhou 3 horas, está olhando que trabalhou 6 horas e está fazendo a conta. Se o que trabalhou 1 ganhou 1.000, eu que trabalhei 3 vou ganhar quanto? Eu que trabalhei 6 vou ganhar quanto? Imagina o que trabalhou 12. Pode passar aonde? No Walmart, comprar picanha? Não, pastor, picanha não tem graça aqui não, compra costela. Prepara que hoje vai ter o quê? Não sei, Longhorn? Não, Longhorn também é simples, pastor. Prepara que hoje vai ter festa. Só que quando o dono começa a pagar, o que trabalhou 1 ganha a mesma coisa que o que trabalhou 3. Trabalhou 3, ganha a mesma coisa que trabalhou 6. E aí começa a murmuração, irmãos. E aqui é a parábola dos crentes. Por quê, pastor? Porque crente é o único que murmura recebendo. Está recebendo e está reclamando, já viu? Tem gente que veio para o culto, pastor, e o culto foi uma glória, e o crente sai dizendo: mas eu não gostei daquilo. Porque mesmo recebendo reclama. Oh, Jesus nos dá graça. Só que quando o dono percebe, o dono chama para conversar, porque o dono gosta de colocar as coisas a limpo. Por que você está reclamando? O senhor está igualando ele que trabalhou 1 hora a mim que trabalhei mais tempo que ele, pagando a mesma coisa. Qual é o argumento? Eu enfrentei o cansaço e o calor do dia. Olha o argumento: cansaço, calor do dia. Agora a gente vai fazer uma pergunta, porque eu sempre pensei que tinha uma injustiça nessa parábola. Até porque eu sou pai de 2 crianças, Arthur com 11, Alícia com 8. Eu me lembro quando eles eram pequenininhos, dia de domingo eu cometi um pecado e quero pedir perdão aos irmãos. Eu ia dar refrigerante para eles, Coca-Cola. Ai de mim se eu colocasse menos coca no copo da Alícia do que do Arthur. Irmão, parece que mudava o semblante dela na hora. Ela dizia: o senhor ama mais ele do que eu? O senhor colocou mais coca no copo dele do que no meu? Aí lá vai eu, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando estava tudo igual, a paz voltava a reinar em casa. Porque a gente tem senso de justiça. Trabalhar pouco e ganhar muito, todo mundo gosta. Trabalhar muito e ganhar pouco, ninguém gosta. Então eu pensava que tinha uma injustiça. Só que quando Jesus começa a conversar, eu lembro da parábola. Por quê, pastor? Quando ele vai chamar o grupo das 5 da tarde para trabalhar, ele sabia que só tinha 1 hora de expediente, sim ou não? Aí ele pergunta: por que é que vocês não estão trabalhando? Sabe o que eles respondem? Porque ninguém nos contratou. Significa que o grupo das 5, o grupo das 3, o grupo do meio-dia, está desde as 6 da manhã esperando para trabalhar e não foi contratado. Mas desde as 6 também está cansando e também está debaixo do sol. Por quê, pastor? Porque cansaço não vem só para quem trabalha, quem espera também cansa. O sol não queima sobre quem trabalha apenas, quem espera também sofre as consequências de um dia ensolarado. E eu não sei vocês, eu sou casado com uma psicóloga, então eu tenho diagnóstico, eu sou ansioso, irmão. Se eu cheguei para trabalhar, eu já quero começar a trabalhar. A pior coisa é ficar esperando o trabalho não chega. Porém, esse grupo passou o dia inteiro esperando no mesmo lugar, e alguém disse: por que você não vai embora? Abandona tudo, desiste, vira as costas, volta para tua casa. E eles estão dizendo: não, foi aqui que o Senhor chamou um grupo, foi aqui que o Senhor escolheu um grupo, foi aqui que o Senhor abençoou um grupo. Se foi aqui que a bênção chegou para eles, é aqui. Eu estou sentindo Deus aqui.
Sabe o que Deus está dizendo para alguém? O pagamento vai ser igual, porque eu não pago só o teu trabalho, eu pago também o tempo da espera. O tempo que você esperou, o tempo que você aguardou, o tempo que você renunciou, será recompensado pelo Senhor. Quem acredita em palavra profética, fica de pé. Só quem crê em palavra profética, eu preciso liberar algo dos céus. Se você estiver perto da tua família, se você estiver perto da tua casa, eu quero que você abrace esta pessoa da tua família. Porque quando chega a hora do pagamento, eu fico imaginando quem trabalhou 1 hora ganhando o dia inteiro de trabalho. Alguém olhando para ele dizendo: chegou agora e está recebendo tudo isso. Chegou agora e está ganhando desse jeito. E Deus dizendo: você viu o que ele fez agora, mas eu vi o quanto ele renunciou para chegar até onde ele já chegou. Sabe o que Deus está dizendo? Está chegando um tempo de recompensa, em que as pessoas ficarão assustadas com o que Deus vai colocar na tua mão, porque tem gente que vai tentar entender como é que em pouco tempo você cresceu, expandiu, alavancou. Pastorala, vai ter gente que vai perguntar para o Senhor: qual é o segredo da De Flórida crescer com tanta velocidade? Qual é o segredo da igreja expandir com tanta intensidade? Qual é o segredo de vocês estarem colhendo tanto? A resposta é: a gente está trabalhando há pouco tempo, mas já estamos esperando há muito. As promessas não começaram hoje, as promessas começaram lá atrás, e Deus está dizendo: há um tempo de recompensa, há um tempo séria. Vai ter coisa que Deus vai colocar na tua mão, que vai ter gente que vai dizer: como? E Deus está dizendo: eu vi as lágrimas, eu vi o quarto fechado, eu vi a renúncia, eu vi a entrega. Quando todo mundo dizia: abandona, desiste, mesmo sem força, você continuou, não parou, não desistiu. Tu e tua casa serão alvos da bênção do Senhor. Quem crê nesta palavra, receba sobre a tua família, receba sobre o teu lar, receba sobre a tua casa, em nome de Jesus.